Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos aí na leitura e exposição do livro de Efésios, hoje nos capítulos 1, 2 e finalizando no capítulo 3. O livro de Efésios é um livro maravilhoso. Veremos no capítulo 1, de uma maneira geral, que é um capítulo poderoso e edificante que nos lembra das bênçãos e também dos benefícios, que estão disponíveis para nós por meio da nossa união com Cristo. O capítulo 1 enfatiza a graça e a soberania de Deus e nos encoraja a viver de maneira digna de nosso chamado como filhos de Deus. É um capítulo que oferece esperança e encorajamento aos crentes e nos lembra, amados irmãos, da grandeza de nosso Deus e das riquezas da sua graça. Efésios, no capítulo 1, ele inicia na primeira metade da carta, como em outras várias epístolas de Paulo, são enfatizadas as doutrinas e crenças nas quais se baseiam os deveres e o comportamento comentados na segunda metade da epístola. Versículo 1 e 2, veremos aqui as saudações nas epístolas do Novo Testamento. Elas seguem a forma de uma carta típica do primeiro século. O escritor é mencionado primeiro e o destinatário em seguida. Depois vem uma bênção ou votos, desejando que todos estejam bem de saúde. A diferença está no conteúdo da bênção. As cartas pagas mencionavam deuses e deusas que não existiam, como Diana ou Apolo. Os apóstolos, amados irmãos, invocavam o único Deus verdadeiro e seu Filho Jesus para abençoar seus leitores. Em Efésios, Paulo se refere a si mesmo como um apóstolo porque ele foi pessoalmente comissionado por Jesus, com autoridade especial para pregar o Evangelho. O termo santos no Novo Testamento refere-se a todos os cristãos separados por Deus em Cristo Jesus. Éfeso, amados irmãos, veremos que esta carta pode ter sido uma carta circular para a igreja em Éfeso e todas as cidades próximas a ela. No versículo 2, veremos sobre o dom gratuito da salvação, que a graça de Deus leva o ser humano à paz com Deus e com seus semelhantes, e também a uma vida plena. A deidade do Senhor Jesus Cristo fica clara quando o associamos ao Pai. No versos 3, logo no início da carta, Paulo começa a louvar a Deus, que o escolheu antes da fundação do mundo. Foi em Cristo que Deus elegeu ele, Paulo, e os cristãos para serem abençoados e serem uma bênção para outros. A ênfase não está no simples fato de escaparmos do castigo eterno, mas também, irmãos, no fato de agirmos como verdadeiros santos e rendermos louvor à glória de Deus com a nossa maneira de viver. Nos versos 3 do capítulo 1, as bênçãos do cristianismo são, sobretudo, amados irmãos, espirituais. Deus não promete saúde, riqueza e prosperidade aos cristãos no Novo Testamento. A expressão nos lugares celestiais sugere que o cristão, vivendo em qualquer lugar do mundo, já está, neste momento, em um sentido espiritual, assentando com Cristo nos céus. Versos 4 a 5. Aqui veremos, amados irmãos, que a caridade corresponde ao termo ágape no grego, ou seja, o amor divino que é gerado em nós pelo Espírito Santo, quando por escolha e vontade própria entregamos a nossa vida a Cristo.
não é um sentimento romântico como vimos nos dias de hoje. Verso 6. Amado também pode ser traduzido por aquele que Deus ama, ou seja, Jesus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo usa a expressão similar, filho do seu amor. O amado e um título messiânico que se refere ao Filho de Deus. Jesus, amados irmãos, não é simplesmente um no meio de outros que são amados por Deus. É o Filho amado. Versos 7 e 8, veremos aqui a respeito da redenção. Esse termo significa comprar de volta, resgatar. Nos tempos antigos era possível comprar de volta uma pessoa que havia sido vendida como escrava. Do mesmo modo, Cristo, por meio da sua morte, comprou-nos para Deus, resgatou-nos da escravidão do pecado. O sangue de Cristo é o meio pelo qual ele se realiza a nossa redenção. Amém? Olha que maravilhoso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus por isso. Versículo 9. O mistério não é um enigma a ser decifrado, nem um tipo de conhecimento comum aos iniciados em uma seita ou religião pagã. No uso que o apóstolo faz do termo, mistério, denota um aspecto da vontade de Deus que antes estava oculto ao ser humano, mas foi revelado por ele em Cristo. Versos 10, a palavra grega aqui, traduzida por dispensação, significa regra da casa, ou seja, refere-se ao modo como Deus administrou ou dispôs toda a história para se cumprir seu plano de salvação da humanidade, o qual tem fases distintas, embora o Senhor nunca mude. Nesse contexto, amados irmãos, a dispensação provavelmente se refere ao tempo em que Deus estabelecerá o seu reino eterno. Amém? Dos versos 13 ao 23 do capítulo 1, nesse trecho, amados irmãos, Paulo se refere aos gentios. A ênfase está na obra do Espírito Santo. Este sela, cada cristão, transformando-o em um bem especial de Deus por meio da fé. Representa a garantia de que somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo. O objetivo do Espírito Santo é produzir uma igreja totalmente perfeita, sendo Jesus Cristo a cabeça dela, e os cristãos os membros desse corpo espiritual. Que ideia, na verdade, irmãos? Que ideia maravilhosa saber que nós, que antes estávamos alienados de Deus, separados, agora ajudamos a preencher o que Paulo chama de corpo de Cristo. Olha que bênção. Versículo 14. Veremos aqui que o penhor da nossa herança e o próprio Espírito Santo. O interessante, amados irmãos, é que a palavra grega usada para penhor também pode ser usada para indicar um anel de noivado. Com Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O Espírito Santo é o sinal, o pagamento antecipado para o casamento há muito esperado entre os dois. Olha que coisa maravilhosa. Versos 15 ao 23. Aqui está a oração de intercessão mais ardente de Paulo por esses cristãos. Depois de agradecer por eles, o apóstolo ora para que tenham discernimento espiritual quanto à glória da sua herança e sobre também a excelente grandeza do seu poder. Versos 18 a 19 do capítulo 1, a expressão os olhos do vosso entendimento se refere ao entendimento espiritual. E para descrever isso, irmãos,
Paulo usa palavras capazes de retratar o coração que enxerga iluminado pela luz divina. Qual seja a esperança, significa que os cristãos podem esperar muitas coisas. Mas há uma esperança que todos têm em comum: o Senhor Jesus Cristo. Nele encontramos a verdadeira esperança e as verdadeiras riquezas. Olha que bênção. No versículo 20, veremos a respeito da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Foi a expressão do poder de Deus e a prova do que o Senhor pode fazer em nós e também por nós. Já no versículo 21, para os judeus da época, o final dos tempos está dividido em dois períodos: a era na qual eles viviam e o porvir. O Messias, amados irmãos, chamado aquele que havia de vir, como nós vimos em Mateus, Lucas e João, Marcos também, reinará plenamente na terra, como já reina no céu, no século vindouro. Finalizando o capítulo 1, versos 22 e 23, em Efésios, Paulo enfatiza Cristo como cabeça da igreja, e em sua carta aos Colossenses, escrita durante o mesmo período em que ele estava preso, Paulo enfatiza a unidade do corpo de Cristo. A igreja aqui em Efésios não se refere a nenhuma congregação local, mas a todos os cristãos, o corpo espiritual de Cristo. Dando continuidade, amados irmãos, capítulo 2, vai falar aqui e destacar a graça de Deus e a salvação que está disponível aos crentes por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo começa enfatizando o fato de que os cristãos já estiveram mortos em seus pecados e sob o poder do maligno, mas agora foram vivificados em Cristo Jesus pela graça de Deus. Olha que bênção. No capítulo 2, a partir do versículo 3, Paulo fala a respeito da vontade e em vontade da carne, que significa desejos fortes. Mesmo com o modificador da nossa carne, essa palavra é mais do que uma referência a desejos humanos. Refere-se também a algo mais profundo, a concupiscência da carne, ou seja, um desejo veemente por fama, poder e riquezas. É um desejo desenfreado. Versos 4 a 7, estando nós ainda mortos, refere-se à virtude e em virtude do pecado de Adão, toda a humanidade está espiritualmente morta. Somente Deus pode dar-nos a nova vida e salvar-nos dessa terrível situação. Por sua amada e imensa misericórdia, o Senhor entregou seu Filho, amados irmãos, por nós, quando ainda éramos seus inimigos. Ele nos amou muito antes de nós o amarmos. Ele nos vivificou e salvou, a fim de que nos assentemos nos lugares celestiais em Cristo. Nos versos 8 a 10 do capítulo 2, os cristãos foram salvos pela graça. A graça de Deus, irmãos, é a fonte de salvação. A fé é o meio para obtê-la, não a causa. A salvação não provém dos esforços das pessoas. Ela é fruto da benignidade de Deus. Na verdade, amados irmãos, é Deus quem nos salva. Do Senhor vem a salvação. O particípio aqui do verbo salvar, ou seja, salvos, nesta passagem, indica que a salvação do cristão já ocorreu no passado, quando Jesus morreu por nós na cruz. Dom de Deus, veremos que não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação. Versículos 11 a 22, veremos que Paulo ensinou que a salvação de cada judeu e de cada gentil se dá pela graça por meio da fé. Na segunda metade do capítulo 2, ele ensina como é formado o novo e santo templo de Deus com judeus e gentios,
unidos na igreja, cujo fundamento, irmãos, a pedra angular, é Cristo, e comunicado pelos apóstolos e também pelos profetas. Uma vez que o sinal da aliança abraâmica era a circuncisão, os judeus orgulhosamente se referiam a si mesmos como os da circuncisão. De um modo muito menos delicado, amados irmãos, eles chamavam os gentios de os da incircuncisão ou incircuncisos. Paulo fez a descrição vívida da triste condição dos não-judeus. Eles não tinham esperança, pois Deus não lhes estendeu a mão para estabelecer uma relação baseada em uma aliança. No entanto, irmãos, o sangue derramado de Cristo poderia trazer aos gentios de volta ao seu Criador. Versículo 14, veremos que a parede de separação que estava no meio de judeus e gentios era retratada de forma vívida por uma parede separando o átrio dos gentios do átrio dos judeus no templo. Havia um aviso de que qualquer não-judeu que ultrapassasse o pátio dos gentios receberia a morte imediata e súbita. Veremos então que versos 15 e 16 do capítulo 2, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, Paulo não estava dizendo que Deus rejeitou os padrões justos da lei. Pelo contrário, em Cristo, irmãos, os padrões justos que as pessoas nunca poderiam alcançar foram atingidos. Jesus é a nossa justiça. Nele, os cristãos cumprem a lei. Aqui, irmãos, lei dos mandamentos diz respeito mais de uma forma específica, às ordenanças do que aos mandamentos propriamente ditos. A igreja cristã, formada por judeus e gentios, é descrita como um corpo. E o ser humano convertido a Cristo, em que não há um judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, é descrito como um novo homem. Nos primórdios do cristianismo, a igreja era, amados irmãos, principalmente composta de judeus, mas pela ação do Espírito de Deus, os cristãos testemunharam sobre Jesus aos gentios, que se converteram e excederam o número de membros judeus. E aqui nós vemos isso lá em Atos, capítulo 10. Versículo 17 a 18, a expressão acesso ao Pai aponta para o bendito privilégio que temos, irmãos, como cristão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em nossa salvação. Quando os gentios se tornam povo de Deus, eles não são mais vistos como estrangeiros nem forasteiros, e sim como concidadãos dos santos e família de Deus. Isso nós vemos aqui no versículo 19. Versículo 20. Os apóstolos e os profetas são citados aqui como fundamento, ou seja, edifício da igreja, porque eles ajudavam a edificar a igreja sobre a pedra angular, que é Cristo, e eram suas testemunhas. Em outras palavras, amados irmãos, a igreja primitiva foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos e profetas. Contudo, o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Amém? A pedra da esquina era a primeira pedra, a base, o alicerce, colocada no ângulo de uma construção, isso para dar-lhe firmeza, solidez. Os construtores alinhavam o restante da estrutura sobre a pedra angular, a principal. Finalizando o capítulo 2, entre os versos 21 e 22, a expressão, amados irmãos, aqui bem ajustado, descreve, de uma certa forma, na construção romana, o processo pelo qual os trabalhadores, que eram normalmente escravos, giravam grandes pedras até que elas se encaixassem
perfeitamente uma nas outras. As colunas, por exemplo, pareciam ser uma peça única, mas eram, na verdade, cilindros de pedra que se apoiavam um sobre o outro. De um modo similar, Deus ajusta os cristãos no Templo Santo que ele está edificando para a morada de Deus no Espírito. Vamos agora, amados irmãos, iniciar Efésios no capítulo 3. No capítulo 3, enfatiza o ministério do plano de salvação de Deus, que agora é revelado por meio de Cristo e a sua igreja. O capítulo começa com Paulo descrevendo seu próprio papel como ministro do Evangelho e sua comissão de pregar o ministério, ou seja, o mistério de Cristo aos gentios. Ele enfatiza o fato de que esse mistério, que esteve oculto por séculos, agora foi revelado por meio dos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 1, por esta causa, tudo que está entre os versículos de 1 a 14, que se iniciam com a expressão por esta causa, é uma digressão, ou seja, esse é um recurso, irmãos, comum do estilo de escrita do apóstolo. Seus textos são cartas reais, não livros de teologia. A dispensação, ou seja, a administração que Deus permite a Paulo para o bem dos Efésios, antes era um mistério. Mas agora, amados irmãos, Deus estava revelando esse mistério de forma mais plena, por meio do ministério de Paulo de evangelizar os gentios. Assim, judeus e gentios deveriam ter a mesma posição na igreja, o corpo de Cristo. Versos 5 e 6 do capítulo 3. As pessoas que viveram noutros séculos, antes do Pentecostes, tinham muito conhecimento sobre Deus e a sua graça, como mostra o Antigo Testamento. No entanto, irmãos, aquele conhecimento não era tão abrangente como a revelação que recebemos em Cristo Jesus. O Antigo Testamento prenunciou que a graça de Deus seria estendida aos gentios, mas a igualdade com os judeus em um só corpo era um segredo nunca revelado antes. Versículo 9. A missão de Paulo como apóstolo era esclarecer a todas as pessoas o mistério da graça de Deus em Cristo, que não foi compreendido nos tempos passados, mas tornou-se claro com a vinda de Cristo. Já nos versos 10 a 13, a multiforme sabedoria de Deus de ver se manifesta, amados irmãos, aos seres angelicais, pela operação do Espírito de Deus nos membros do corpo de Cristo e por intermédio deles. Os caminhos do Senhor não são somente misteriosos, mas também diversificados. Os anjos também aprendendo sobre a sua sabedoria, enquanto observam a graça divina operando em nós. E aqui nós temos uma referência interessante, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. E eu incentivo os irmãos a lerem a referência para dar um melhor entendimento ao texto. Amém? Versículo 14 ao 21, capítulo 3. Esses versículos, amados irmãos, expressam a essência da oração de Paulo pelos cristãos efésios. Ele reconhece Deus como Pai e a posição de Deus como grande Criador e sustentador de todas as coisas. O apóstolo não pede provisão material para esses cristãos, mas que eles sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, que sejam fortalecidos no íntimo de seu ser, espiritualmente. Paulo, amados irmãos, deseja que eles compreendam a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus
e possam conhecer o amor de Cristo, que excede, amados irmãos, todo o nosso entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo encerra com uma bela declaração de como ele vê a obra de Deus nos cristãos. Esse, irmãos, é um excelente modelo de oração que todos os cristãos poderiam basear-se quando estivessem orando uns pelos outros. Veremos, amados irmãos, então, capítulo 23, nos últimos versículos, versos 20 e 21. Esses dois versículos formam uma que a gente chama de doxologia, ou seja, louvor a Deus, em que Paulo mostra que o Senhor pode fazer tudo mais abundantemente, além de qualquer coisa que pedimos. Nem o amor de Deus, nem seu poder são limitados pela imaginação humana. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Efésios, capítulos 1, 2 e 3. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã, onde daremos então continuidade na leitura deste livro maravilhoso. Fiquem com Deus e até amanhã.